mas ele é distante um do outro e várias empresas são atingidas. Boa noite, obrigado por atender o jornalismo da Record, Adamo. Boa noite, Gotino. Boa noite também a quem nos assiste. Gotino, desde o início a gente tem acompanhado esta série de ataques que tem ocorrido e alguns fatos chamaram a atenção dos operadores de transportes coletivos. Com certeza, o número é bem maior do que o que a polícia diz. A gente obteve informações da Artesp, que é a que gerencia os ônibus metropolitanos na Grande São Paulo. Em todo o mês de junho e no início de julho agora, 223 casos envolvendo ônibus metropolitanos, que são os intermunicipais. A SP Trans, a São Paulo Transporte da capital paulista, atualizou o número para 235 ocorrências, fora os ônibus municipais. As empresas de ônibus, Gotino, traçam o seguinte perfil: não é o tipo de ataque de vandalismo convencional. Sempre houve gente que jogou pedra, que vandalizou ônibus, isso infelizmente aconteceu, mas primeiro, não no número tão grande. Segundo, em regiões que habitualmente não havia havia muito pouco esse tipo de ação. Normalmente esse tipo de ação era algo mais isolado, áreas de, por exemplo, consumo de narcotráfico, áreas, por exemplo, a Cracolândia. Essa área tinha já algum vandalismo de ônibus. Agora, a gente vê, por exemplo, na Luiz Carlos Berrini, no ABC Paulista, só no ABC, por exemplo, Gotino, foram 80 casos aproximadamente entre ônibus metropolitanos e os municipais de São Bernardo do Campo, para se ter uma ideia. Ô Adamo, eu vou te pedir um favor para você falar mais próximo do microfone, porque como está passando muito ônibus aí, vocês estão em um terminal no ABC Paulista, para a gente poder te ouvir melhor. A pergunta que eu te faço agora é a seguinte: nós estamos falando em cerca de 500 ônibus atacados, mas esse número pode ser maior. Isso já vai causando um impacto no dia a dia do paulistano, de quem usa o transporte? Obviamente, nós estamos sensíveis aqui aos ataques, às vítimas, às pessoas atingidas, mas isso já causa um impacto também no transporte, na demora ainda maior para você conseguir pegar um ônibus para ir trabalhar ou para voltar do trabalho? Não ainda de uma maneira significativa, porque as empresas estão se desdobrando. A gente tem acompanhado a rotina de algumas garagens. Para se ter uma ideia, Gotino, existem turnos que estão dobrando. Há alguma dificuldade, por exemplo, Gotino, em relação a você repor esses veículos em relação à peça já de reposição. São peças muito caras e algumas complexas, porque quando a gente fala, não é só a vidraça do ônibus. Já houve casos de depredação e de danos em elevadores para pessoas com deficiência, em módulos eletrônicos de ônibus elétricos. Então, as garagens estão se desdobrando para que não falte ônibus nas ruas, mas pode haver sim essa carência caso essa onda continue. Olha, Adamo, vou pedir para você continuar com a gente aqui, por favor. Eu vou ter que girar os nossos repórteres agora com informações, porque eu tenho vários chamados. Tem o Marcos Leandro, que usam o transporte público. Adamo Bazzani, você que é um especialista em transporte público, tem já relato de motorista ou cobrador que acabou atingido, acabou sofrendo com os estilhaços? E como é que esses profissionais estão trabalhando? Você tem esse retorno, você tem essa informação? Como é que um motorista trabalha hoje sossegado se o cara já está preocupado com o roubo, com o crime, se ele já está preocupado com o estresse, porque o trânsito é realmente uma loucura, o nível de estresse é elevado, e agora ele tem que estar preocupado com quem está na esquina, se é uma pessoa que vai jogar uma pedra no ônibus que ele conduz. Como é que está o ambiente desses profissionais, Adamo? Um ambiente de muito medo. Sobre motoristas feridos, por exemplo, em Diadema, houve um motorista de trólebus, de ônibus elétrico, que foi atingido por uma pedrada. O clima é de medo e de tensão e, principalmente, Gotino, os motoristas até então, até essa resposta da polícia, estavam se sentindo desamparados.
A gente conversa todos os dias com no mínimo 20 motoristas, 30 motoristas na nossa cobertura pelo site Diário do Transporte e verifica isso. Para se ter uma ideia, foram criados até grupos de WhatsApp, de trocas de mensagem entre motoristas com título Pedradas. Por quê? Muitas vezes sem informação, muitas vezes sem saber até por onde vão, um acaba apoiando o outro. Opa, aqui nessa região houve determinado ataque. Então já os outros motoristas já se precavem. Já os outros motoristas, eles já seguram um pouco a viagem, já dirigem com mais tensão. A situação realmente, Gotino, não é de exagero. A gente acompanha o dia a dia do transporte há anos e vê que a situação não é normal, não só em relação ao medo, à insegurança, mas em relação à falta de informações de tudo isso, diante de tudo isso, Gotino. Olha, o Adamo, continua comigo aqui, porque eu vou trocando uma ideia com você, batendo bola com você. O trólebus, o Adamo trouxe uma informação aqui importantíssima. O motorista de um trólebus foi atingido por uma pedra. Ele está conduzindo pessoas. A gente podia estar diante de um acidente gravíssimo. Então, já há relatos de motoristas, cobradores e os passageiros. Olha o momento exato em que a pedra acaba ali atingindo o vidro do ônibus. As pessoas estão sentadas, não entendem nada do que está acontecendo. A informação que chega pra gente também por parte da polícia é que esses bandidos usam motocicletas para se aproximarem dos ônibus. Então, o ônibus está ali em deslocamento, vem a moto, emparelha e aí um garupa provavelmente joga pedra. Por isso que nós temos na Zona Sul de São Paulo uma blitz que está acontecendo, porque a polícia recebeu informações de que uma quadrilha iria agir na tarde de hoje. Por isso que as motocicletas, estão sendo paradas na Zona Sul de São Paulo. Porque se a polícia pega alguém que está na mochila com uma pedra, opa, tá fazendo o que com essa pedra, amigão? Vai ter que se explicar na delegacia. A polícia recebeu informações privilegiadas, é uma denúncia. Inclusive você que está nos acompanhando, se você tiver qualquer informação em relação a esses ataques, você pode entrar em contato com a polícia através do 90 181 também, que é o Disque Denúncia, fazer sua parte, porque a polícia está atrás. A gente conversou ainda há pouco com o Nico, que trouxe a seguinte informação: falta pouco para a gente rachar esses grupos que estão participando. Mas é um prejuízo que vai doer no bolso do próprio passageiro também, provavelmente, daqui a pouco tempo, né, Adamo? Oi, Dani, boa noite para você, boa noite também para os telespectadores do Tá Na Hora. É um prejuízo, primeiro, conforme o que você falou mesmo, né? A questão do risco que as vidas são colocadas nessa situação de total insegurança e quem sempre paga é o passageiro, com menos ônibus e também com uma degradação do serviço. Para você ter uma ideia, você falou em valores, né, Dani? Uma janela simples de ônibus, não a selada do ônibus com ar-condicionado, o ônibus mais antiguinho ainda, aquele de você empurrar, R$3.000. Algumas janelas do vidro colado, por exemplo, podem chegar a R$5.000, R$7.000, dependendo, por exemplo, se for o para-brisa da parte da frente. Não foi só isso não, viu, Dani? O vidro é o que visualmente mais chama a atenção. Mas para vocês terem uma ideia, em alguns desses ataques, como no ABC Paulista, só para saber, ABC Paulista, cerca de 80 ataques só entre ônibus metropolitanos e os ônibus municipais de São Bernardo do Campo. Teve caso de elevador de passageiros com deficiência, os elevadores para pessoas com cadeira de rodas, né, ter de ser trocado. Um equipamento daquele para consertar, R$5.000. Ou para trocar, às vezes, até R$70.000. É claro, as vidas em primeiro lugar, a segurança do cidadão em primeiro lugar, mas sim, o custo do transporte deve ser levado em consideração nesse momento, sim, viu, Dani?
Pois é, a gente até viu algumas notas sendo emitidas. Eu acho que a SP Trans, Adamo, até me corrija se eu estiver errada, emitiu uma nota dizendo que pediu a substituição imediata desses ônibus. Mas a gente sabe que o transporte aqui em São Paulo ainda é muito precário. Tem várias linhas que os trabalhadores, o passageiro, tem que ficar ali esperando quase 2 horas, né, para uma reposição. E aí, ataques como esse acabam trazendo um custo para as empresas e, principalmente, uma demora ainda maior no próprio transporte, que já é tão deficiente, né? Exatamente. E olha, Dani, ainda não está faltando ônibus nas ruas, e eu quero deixar isso registrado, por causa do trabalho de afinco das pessoas que atuam na área de manutenção das empresas de ônibus. A gente acompanha a área de transporte, Dani, pelo site Diário do Transporte, há cerca de 20 anos. Isso nunca foi visto. E a gente vê o trabalho de garra de equipes que varam à madrugada. Houve mudanças de escalas, são inclusive trabalhadores que assumiram o papel de prover para a sociedade o transporte coletivo como uma missão de vida. E agora eles veem a vida deles sendo colocadas em risco. A rotina nas garagens mudou, viu, Dani? A rotina das garagens, principalmente as áreas de funilaria, de manutenção, a gente acompanha. Hoje mesmo a gente teve na empresa Next Mobilidade, de São Bernardo do Campo, de Santo André, do ABC, a gente viu o afinco dos trabalhadores em trocar mesmo vidraças, em não deixar o ônibus faltar. Mudou a escala e há uma preocupação no mercado agora, não é sendo alarmista não, mas há uma preocupação no mercado em começar a faltar algum tipo de componente para substituição. Já tem uma demanda maior, acima do normal para vidraça, porque quando a gente fala, por exemplo, 450 ônibus, muitas vezes são 1.000 vidraças. Muita coisa. É muita coisa. Adamo, muito obrigada pela sua participação, pela sua explicação. E claro que a gente tem que olhar esse panorama mais amplo, né? Porque esses ataques vão custar no bolso do trabalhador e do passageiro que depende do ônibus todos os dias. Vamos ver como é que tá.